Vamos lá. Então, eu queria saber por que a minha tela não tá aparecendo, sabia? Deixa eu ver uma coisa. Embaixo não tem o share screen? Então, eu coloco o share screen, mas ele não aparece. Aparece uma tela que não é a minha. Ah, não, mas aí quando você coloca share screen, aí vai aparecer as opções do que você quer compartilhar, não? Então, daí só tem. Acho que é aqui, ó. Deixa eu ver se é essa aqui. Vamos ver se vai. Peraí. Que esses dias aconteceu a mesma coisa na Paulista, mas no fim deu certo. Foi. Ah, pronto. Isso, Tá aí. Parece que esses momentozinhos de o slide não passa, deu uma travada, eles sempre tem que acontecer, né? Não importa. Sempre, não. É um negócio assim. É aquela coisa que nem hoje de manhã a gente estava na reunião da Paulista. A reunião é sempre fechada. Aí hoje que a gente abriu, tipo, o vídeo não rodou, daí precisou voltar. Eu falo, meu, é sempre assim. Eu queria ter participado. Gente, faltam 4 minutos para começar e a gente vai começar a admitir as pessoas, tá? Para todo mundo ficar tranquilo, porque eles ficam achando que a gente esqueceu de admitir. Deixa eu só ver que acho que eu vocês já organizaram em termos de parar em algum momento para tirar dúvida, para perguntar, para ficar... Já, né? Tá, joia. A aula Já. aquele áudio que eu te mandei. O áudio que eu te mandei que ela falou que tem foi 3 blocos. a aula, na verdade, o que na verdade como eu fiz, eu dividi a aula assim, eu não fiz a aula por doença, eu dividi assim, o paciente com perda visual, o paciente com diplopia e o paciente com anisocoria, que eu achei que ia ficar mais fácil. E aí, acho que o de perda visual que tá um pouquinho mais longa, daí ou entre essa e a de diplopia dá para parar um pouquinho, ou faz diplopia e depois dá uma parada e depois faz a anisocoria, que tá mais curta. Excelente, top. Pois bem, gente, eu vou tirar aqui meu vídeo, tá certo? E aí vocês assumem aí. Obrigada, Má, mais uma vez. Obrigada, Camila, muito obrigada. Deixa eu botar meu celular no silencioso, senão isso aqui não para. Então vamos lá. Modo avião, né? Me ensinaram que tem que botar no modo avião. Eu botei modo avião já também, porque senão ele não para. 1 minuto. Pronto. Ver se o computador está carregando, vai dizer que descarrega. A hora que vocês quiserem, só me dá o ok, tá? Estou mandando aqui para o pessoal. 2 minutinhos. Tá ótimo. E como é que estão as coisas aí? Vocês estão muito em confinamento? Ou... A gente está em lockdown agora. Basicamente, assim, eu acho que como eu estava desde o começo super preocupado, não fez muita diferença esse lockdown para mim, assim. Mas para a população como um todo, eu acho que estava precisando, sabe? Para dar uma passada na curva. Aqui a gente está com bastante caso. Vocês estão com bastante caso aí, né? Subiu bastante. Mas é aquela coisa, o pico a gente sabia que ia vir, né? Então, se ele já veio, é porque também já estamos chegando próximo de acabar. Olha, eu sei que a gente está em lockdown, a gente está em quarentena desde março, gente. Vocês não têm noção que caos que tá isso aqui. Mas está complicado mesmo. 2 meses já. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui conhecendo Com você. certeza. Não, então a males que vem para o bem. Eu falo que essas aulas virtuais foram muito positivas, porque na verdade era uma coisa que a gente poderia já estar usando e a gente não usava. Eu fiquei super feliz. Eu sei que eu vou sentir muita saudade da quarentena, viu? Se continuar isso, eu vou sentir muita saudade da quarentena. Não, Maria, eu acho que isso é uma coisa que eu nunca vi. É incrível. O quê? É muito legal, em curta distâncias, é muito legal. O quê, Bruno? Deixa eu colocar aqui. Gente, vamos começar então. Marcela, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite, assim, foi de pronto atendimento e de se falar, né? E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, porque eu acho que neurooftalmo, às vezes a gente quer fugir, vamos dizer assim,
desse paciente. Esse paciente, ele encontra a gente, né? Eu faço parte do departamento de emergência lá do Hope, então a gente está recebendo pacientes assim o tempo todo, então pelo menos saber fazer um atendimento prévio, identificar as principais doenças, eu acho que é algo que todo oftalmologista precisa ter. Pessoal, a Marcela é chefe do departamento de neurooftalmo do Banco de Olhos Sorocaba, várias outras coisas, ela pediu para ser apresentada só assim, especialista em oftalmopediatria também, especialista em neurooftalmo pela USP. Então, muito obrigado, todo seu aí, estamos ansiosos pela sua aula. Obrigada pelo convite, obrigada Marisa, Camila, Bruna. Bom, na verdade, assim, né? A gente acha, todo mundo acha que a neurooftalmo é um bicho de 7 cabeças, mas é o que a gente estava comentando antes. A neurooftalmo, na verdade, o grande problema da neurooftalmo é que ela precisa que a gente volte a ser médico um pouco e pare só de pensar em fazer cirurgia de refrativo e catarata ou fazer injeção. Então, quando a gente volta a ser médico um pouco, a neurooftalmo ela deixa de ser tão complexa quanto a gente acha. Acho que quando a gente volta a ter um raciocínio completo do paciente, porque a neurooftalmo acaba envolvendo muita doença sistêmica. Então, assim, eu sempre pego muito no pé que a anamnese é fundamental. Então, esse paciente, às vezes, ele vai te contar uma coisa que responde ao teu diagnóstico, você não precisa de, às vezes, exame complementar nenhum. Mas a gente, de novo, como oftalmologista, não tem o hábito de fazer uma anamnese completa. Você tem que saber perguntar para o paciente, você tem que perguntar se ele está tendo perda de peso, porque é uma coisa que ele não vai contar para o oftalmo dele. Então, você tem que lembrar das doenças sistêmicas, tem que lembrar dos sintomas que o paciente pode ter, dos outros sinais, porque você tem que questionar esse paciente sobre isso. A gente sabe que a gente tem aqui uso de medicação, a gente tem um monte de doença genética que pode causar neuropatia, então, assim, histórico familiar é importante, doença pré-existente é importante. E eu sempre falo que o exame oftalmológico tem que ser completo mesmo dentro do pronto-socorro. É lógico que a gente tem as limitações do pronto-socorro, mas dentro do possível, o pronto-socorro também merece pelo menos uma anamnese direcionada, porque a maioria desses pacientes, ele não vai chegar no neurooftalmo. Primeiro que ele nem vai achar um. E segundo que muitos deles procuram um pronto-socorro antes. Então, por causa disso, eu acabei dividindo a aula assim. A gente vai falar assim sobre o paciente com perda de visão, o paciente com diplopia e o paciente com anisocoria, porque é a queixa que o paciente se apresenta para você. Então, pensando na perda visual, principalmente em pronto-socorro, ele vai chegar falando, dormi enxergando, acordei sem enxergar com o olho, minha visão estava meio embaçada, achei que era o óculos, piorou nesses últimos 4, 5 dias, ou de repente eu perdi a visão dos 2 olhos. Então são queixas muito comuns que a gente escuta, seja no pronto-socorro, no consultório. Eu acho que eu estou perdendo a visão, eu não estava enxergando com esse olho, já até fiz cirurgia de catarata, mas não resolveu nada, está piorando. Ou não estou conseguindo dirigir, estou arranhando o meu carro, não sei porquê, parece que eu estou com dificuldade para leitura, para seguir a linha. Então, às vezes, são queixas inespecíficas que eles vão chegar mais ou menos desse jeito para a gente. Então, de novo, anamnese. Você vai ver que eu vou pegar no pé da anamnese a aula inteira, porque realmente a anamnese ela é fundamental. Você precisa entender que tipo de perda que esse paciente tem. É uma perda aguda? Ele dormiu enxergando, acordou sem enxergar? Isso é perda aguda. É uma perda em questão de dias, em questão de horas, semanas. É uma perda que vai e volta. O paciente fala assim, a visão some e volta depois de alguns segundos ou depois de alguns minutos. É uma perda que vem vindo crônica, que nem o paciente sabe dizer muitas vezes quando que começou, mas que ele nota que isso está piorando, meses aí arrastado. A perda é uni ou é bilateral? Tudo isso muda totalmente o seu raciocínio. Você está pensando numa doença que é bilateral, a gente vai para uma linha de raciocínio. Você está falando numa doença unilateral, a linha de raciocínio é outra. A perda bilateral é igual, os 2 olhos perderam de forma simétrica. E é sempre importante lembrar dos sintomas associados. Normalmente, esse paciente tem um sintoma associado. Tem dor de cabeça, visão dupla veio junto ou teve visão dupla antes, alteração, né, na inspeção, proptose, pitose e sintoma sistêmico. Tem algum sintoma generalizado, a gente sabe que a neuropatia isquêmica ela pode fazer uma perda ponderal, febre. E como eu falei para vocês, o paciente não vai falar para você que está perdendo peso, porque ele está no oftalmo, que ele não acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você
dentro de uma hipótese, tem que lembrar de perguntar. Tá tendo perda de peso? Teve histórico de febre? Perdeu o apetite? Enfim, a gente tem que saber fazer uma anamnese sistêmica desse paciente. Sempre questionar sobre os antecedentes patológicos, diabetes, pressão alta, obesidade, tireoide, são todas doenças que podem levar a patologias neurooftalmológicas. Lembrar de questionar se o paciente já tem algum diagnóstico de doença neurológica ou se na família tem algum diagnóstico de doença autoimune, de doença desmielinizante. História de neoplasia, a gente sabe que tem várias neoplasias que podem fazer metástase para sistema nervoso central, então isso é muito importante. Abuso de álcool, abuso de droga, uso de medicações, a gente tem N medicações que podem causar diversos tipos de doença neurooftalmológica, a gente tem medicação que leva ao aumento da pressão intracraniana, a gente tem medicação que pode fazer uma toxicidade e levar a uma neuropatia tóxica, então tudo isso a gente tem que lembrar de questionar. O exame oftalmológico é sempre completo, não é fazer metade do exame. Você tem que fazer o exame todo. E você vai sempre começar com a acuidade visual. Eu não deixo o residente nem conversar comigo se ele não me falar acuidade visual corrigida. Não adianta falar o paciente é 20/70, você refratou, você viu qual que é a correção do paciente? Tem que conferir a refração do paciente. Às vezes o paciente está com a correção errada. Então isso é muito, muito, muito importante. Você está trabalhando às vezes com o paciente, é 20/100, você vai fazer a refração do paciente, ele tem um cilindro, ele tem uma miopia que ele não está corrigido e ele passa a 20/30, teu raciocínio muda totalmente. Então, assim, a acuidade... E assim, é o que eu tô falando, até agora eu não falei nada de neurooftalmo. São detalhes que a gente vai fazendo que você vai eliminando muita coisa. A Marisa tá aqui para me confirmar isso. Quanto paciente vem para você porque acham que é neurooftalmológico, você volta a examinar o paciente, era um problema na córnea, era uma refração mal feita. Então, assim, se você faz o passo a passo, você não deixa passar nada. Sempre longe e perto, tá? A gente sabe, principalmente a gente tem alterações de pupila que podem dar perda de visão para perto, então é importante você fazer essa medida. E uma coisa que é muito importante, a armação de prova. Usar o GRINS em paciente neurooftalmológico pode ser um problema. A gente precisa sempre fazer a medida da acuidade visual, a máxima acuidade visual que o paciente chega. E muitas vezes ele precisa, por exemplo, girar a cabeça, porque ele tem um defeito de campo. Então, o paciente que você tá examinando com uma perda visual, muitas vezes é importante você colocar ele na armação de prova e não no GRINS. Porque daí você, às vezes, consegue uma melhor acuidade visual do que você conseguiria no GRINS. Isso é muito importante. E no pronto-socorro, muitas vezes, quando você não consegue refratar, a gente tem o estenopeico, que já consegue descartar bastante coisa. Bom, a pupila ninguém lembra que existe. O meu residente, ele não entra nem no ambulatório se ele não tiver uma lanterna, custa R$15. 15. É o equipamento mais barato dentro da oftalmologia, a lanterna. Então, não tem por que não ter uma lanterna. É no bolso. Então, assim, eu não admito não ter uma lanterna no bolso. É o exame que menos se faz e é o exame que mais ajuda a gente na neurooftalmo a confirmar ou a descartar a doença neurooftalmológica. Então, assim, é fundamental você fazer uma avaliação de pupila num paciente com queixa de perda visual, tá? Interrompendo, não pode ser a lanterna do celular, né? Não, pelo amor de Deus, meus residentes estão assistindo essa aula, eles sabem disso. Não me vem com aquele celular. Olha, eu infarto. Tem que ser uma lanterna pequena, com foco pequeno, um foco direcionado. Lanterna de celular não existe. Não existe. Exatamente. Importante falar isso, viu? Exatamente. Foi muito bem reforçado. É lanterna, de verdade. Então, assim, a gente tem que olhar, você tem que avaliar a primeira pupila para a gente ver se tem isocoria ou anisocoria, tá? Nos quadros de neuropatias, de modo geral, a gente vai ter uma isocoria, ou seja, a gente não vai ter uma lesão da via eferente, a gente vai ter uma lesão aferente. Sempre testar reflexo direto e consensual. E o defeito pupilar aferente relativo, vou mostrar um vídeo depois, ele é fundamental ser avaliado, porque ele é um sinal muito importante de neuropatia. A gente sabe que as maculopatias também vão dar defeito pupilar, mas você precisa de uma maculopatia muito severa para você ter um defeito pupilar aferente. Então,
de modo geral, se você tem um defeito pupilar presente com fundo de olho que você não vê muita coisa na retina, não é retina. Porque para a gente ter uma alteração de reflexo de aferência com patologias de retina, de modo geral, são patologias severas. A mácula tem que estar gravemente acometida para você ter um defeito pupilar aferente. Então, quando você tem um defeito aferente bem estabelecido, pode parar 2 vezes, porque provavelmente seu problema está no nervo óptico. E lembrar avaliar se a gente tiver um quadro de anisocoria, que depois a gente vai falar, você tem que sempre examinar o paciente em diversas iluminações para a gente, primeiro de tudo, definir qual que é o problema qual é a pupila que está doente. Eu vou falar melhor de pupila depois. Bom, o paciente está com queixa de diplopia, você tem que fazer uma avaliação de motilidade ocular junto, tá? Então, eu posso ter... A gente sabe que a gente tem alterações de ápice orbitário, por exemplo, que você tem lá no ápice orbitário os nervos cranianos, o 4º, 3º e o 6º entrando na órbita junto com o nervo óptico. Então, é uma topografia que, se eu tiver uma lesão, eu vou ter perda visual e eu vou ter, muitas vezes, sintoma de visão dupla associado, tá? Então, sempre lembrar que a gente tem que avaliar o 6º, 4º e 3º e um que a gente nunca lembra, o 5º, tá? O 1º e o 2º ramo do trigêmeo, ele vai passar pelo seio cavernoso junto com o 3º, o 4º e o 6º. Então, muitas vezes, em patologias de seio cavernoso, o ápice da órbita, a gente tem o 5º acometido. Então, é uma outra coisa que a gente tem que lembrar. Testar a sensibilidade da testa, a sensibilidade da face e a sensibilidade da córnea, tá? Sempre comparando um com o outro. Bom, teste de visão de cores. Outra coisa que é extremamente fácil, é um livrinho banal que vocês nunca lembram de testar. Tem até no aplicativo do telefone e vocês esquecem de testar. O teste de visão de cores é extremamente importante, principalmente se você está num pronto-socorro com um paciente que você acha que pode ser uma neurite. Neurite, o paciente tem distúrbio de visão de cor muito severo. Às vezes o paciente é 20/20, mas ele tem um distúrbio de visão de cor muito importante. Então, se você... será que é uma neurite? Tem que testar a visão de cor. Ela consegue te direcionar para um exame positivo, uma suspeita, reforçar a tua suspeita ou descartar. É muito, 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 muito importante. E lógico, né, fazer o fundo de olho, que aí a gente pode ter fundo de olho alterado, dos mais diversas alterações aí, né, edema de papila, a gente pode ter um edema de papila com uma alteração macular associada, sinais de inflamação, ou a gente pode ter um fundo de olho alterado, que normalmente é aí que todo mundo dá aquela brecada e se assusta. Bom, então, a gente vai falar um pouquinho da perda unilateral, tá? Que esse paciente é aquele paciente que chega no pronto-socorro falando que perdeu a visão do dia para a noite, ou que ele veio perdendo aí ao longo dos 4, 5 dias aí, que são pacientes totalmente diferentes, tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer um diferencial com as maculopatias. E dentro das neuropatias, a gente abre esse leque principal, que são as doenças infecciosas, as inflamatórias, isquêmicas, traumáticas, e lembrar das neuropatias hereditárias, que a neuropatia óptica de Leber, ela abre o quadro com uma perda aguda unilateral, tá? O grande diferencial aqui, o defeito pupilar aferente. Nas neurites infecciosas, inflamatórias, quando eu tenho um acometimento de nervo óptico, de modo geral, eu vou ter um defeito pupilar aferente relativo. Se eu não tiver defeito, pensa um pouquinho que muito provavelmente daí ou é mácula ou é outra coisa que não nervo, tá? Então, isso é muito importante. Lembra sempre, é só ter a lanterna de R$15 que vocês já direcionam bem seu diagnóstico. Então, assim, dentro do que a gente tem de neuropatias, vou falar brevemente delas, porque seria uma aula só disso, né? Uma hora dá para falar só de neurite. Mas lembrando que a gente tem as papilites, que é um edema normalmente mais importante do nervo óptico, tá? Sem acometimento de mácula, sem acometimento de retina. A papilite, de modo geral, ela é mais frequente nas crianças.
muito associada a pródromo gripal, sintoma viral, pós-vacinal também, é uma reação imune do organismo. De modo geral, ele tem um bom prognóstico visual e muitas vezes você não precisa nem entrar com tratamento. É lógico que todo paciente que dá entrada ou que você passa no consultório com uma papilite, você vai fazer uma investigação. Você vai fazer uma investigação sorológica para saber se tem aí algum quadro infeccioso vigente que você precisa tratar, da mesma forma que as neuroretinites. A gente tem que lembrar que neuroretinite, a gente vai ter um acometimento macular, mas muitas vezes esse acometimento é depois de 1 a 2 semanas, então o paciente já está com queixa. Você vai examinar o fundo de olho, o paciente tem um edema de nervo. O que é bem curioso de você observar é que as neuroretinites, às vezes, você vê assim, aquele baita edema no nervo. Quando você vai testar o reflexo, você não vê um DPR enorme, aquela coisa que você acha assim, não, que você esperaria. Então, isso fala muito a favor da gente ter um quadro de uma neuroretinite, não de uma neurite, tá? De modo geral, a gente tem reação vítrea aí em diversas intensidades, dependendo da causa, né? Prestar muita atenção em reação de câmara, às vezes isso passa desapercebido no exame. O paciente, às vezes, ele não tem ainda a manifestação macular, mas já tem um pouquinho de reação de alguma vitreite leve ou uma reação de câmara leve. Já vi paciente internado no HC por neurite, que estava esperando para pulsar. Quando a gente foi examinar, tinha ali um pouquinho de reação de câmara. E aí a gente viu que a chance que era aí um infeccioso e não tinha indicação de ficar internado. E aí a gente tem as desmelinizantes, que são as inflamatórias ou as neurites óticas desmelinizantes, que normalmente acomete o paciente jovem, mais comum em mulher. É uma doença sistêmica, então, associada. A gente pode... Lúpus faz isso também. Outras doenças reumatológicas fazem isso também, tá? Então, é por isso que quando a gente interna... Quando eu falo que interna, as pessoas acham assim, internar é igual pulso. Na verdade, não é. A gente interna o paciente porque a gente quer fazer um screening desse paciente. A gente quer fazer uma investigação tanto sorológica, porque a gente sabe que uma infecção pode mimetizar uma neurite inflamatória, quanto um screening reumatológico, porque a gente tem outras doenças reumatológicas que também podem abrir esse quadro. E daí aqui a gente tem uma característica bem importante, que isso o paciente ele fala muito bem. O paciente com a neurite inflamatória, ele tem dor. Ele tem dor à movimentação ocular. Normalmente essa dor começa antes da perda visual. O paciente ele pode ter fotofobia, ele pode ter sinais visuais positivos antes do início da perda, tá? E ele começa com uma perda subaguda. Ele não é uma perda muito aguda. Ele fala que a visão está um pouco embaçada. Isso corre aí ao longo de 5, 7 dias até ele chegar na visão final dele. E aqui isso é muito importante. Esse paciente tem uma descromatopsia muito intensa. Tanto visão de contraste quanto visão de cor fica muito alterado nesses pacientes. Às vezes o paciente está 20/30, 20/40, nem é uma perda de acuidade, nem é uma perda de acuidade muito importante. Mas a descromatopsia é realmente muito significativa. Tem muito paciente que te fala, ele fala assim, eu não estou vendo a cor. Mas, de modo geral, você precisa testar, tá? E o que aí intriga sempre é se o fundo de olho, na maioria dos casos, ele é normal. A gente tem em torno de 20% dos pacientes que vão ter um edema leve. Aquele edema muito importante de nervo óptico já te faz pensar que não é uma neurite inflamatória dessas doenças desmelinizantes. Porque, de modo geral, a gente não tem um edema muito proeminente. E a gente tem que lembrar dos quadros isquêmicos, tá um erro aí no slide, que aí os quadros isquêmicos, a grande maioria, mais de 90%, são anteriores, tá? Mas a gente tem que lembrar que eles podem ser posteriores. Esse é um paciente que ele tem uma perda aguda. Ele fala para você, eu dormi e acordei. Ou ele fala a hora que ele perdeu a visão. É um pouco diferente do paciente da neurite inflamatória, da neurite infecciosa, que aí é uma perda ao longo de alguns dias, tá? É a principal perda por isquemia em paciente acima de 50 anos. Não tem dor, isso é muito característico, tá? Ele não tem aquela dor à movimentação ocular típica das neurites inflamatórias.
Os não arteríticos são os mais comuns, que a gente ainda não tem uma fisiopatologia muito bem estabelecida, mas a gente tem que lembrar do diagnóstico diferencial da noia não arterítica, que é a noia arterítica. A noia arterítica, ela é uma urgência oftalmológica. Esse paciente, ele fica cego dos 2 olhos se a gente não diagnosticar de forma correta. Então, esse paciente é o paciente que ele não pode perder, porque esse paciente ele não vai em nenhum outro médico, ele vai no oftalmologista. Então, é o oftalmologista que tem que diagnosticar a noia arterítica. E aí, a gente tem alguns achados que nos direcionam. Então, assim, um paciente acima de 70 anos, uma perda muito severa, menos de 22 para tentar MM, conta-dedos, PL. Poucas coisas deixam o paciente PL assim tão rápido, tá? Então, é um paciente que você tem que ter um pouco mais de atenção. A gente tem que... Tá me ouvindo? Posso falar? Então, inclusive, sobre esses pacientes que você está falando, na verdade, muitas vezes eles são levados por alguém já de cadeira de rodas, né? Porque eles já dos 2 olhos. estão com a visão ruim dos 2 olhos, são pacientes idosos e que não são escutados ou não conseguem falar o que estão sentindo, não são ouvidos dentro de casa quando perdem a primeira visão, ou não percebem. E na segunda visão é que eles chegam no consultório já trazidos por alguém de cadeiras de roda, porque já perdem a condição até de andar. É assim que eu recebo a grande maioria dos pacientes arteríticos. Mas eu também, e assim, é exatamente como vem para mim também. Muitos desses pacientes, só que quando você conversa com essa família, muitas vezes eles passaram num pronto-socorro. Quando perdeu o primeiro olho. E aí, depois de, sei lá, 1 semana, 2 semanas, perdeu o outro. Então, esse é um paciente que a gente precisa dar atenção, porque esse paciente realmente ele fica cego. E a gente tem o que fazer, porque se a gente não tem o que fazer, mas a gente tem como tentar proteger o outro olho. Então, se é possível fazer uma proteção, a gente tem que lembrar sempre. Sempre, num paciente que você tem dúvida, se você suspeita, primeiro de tudo, anamnese, de novo. Lembrar de questionar a perda ponderal, febre, dor na nuca. A gente sabe que mais de 70% desses pacientes têm nucalgia ou cefaleia. Questionar sobre formigamento aqui nessa área da artéria temporal. Questionar sobre dificuldade de mastigar. Ele não vai falar claudicação de mandíbula, mas fala, você tem dificuldade, está doendo para mastigar? Então, você tem que questionar o paciente, porque ele não vai associar esses sintomas a perda da visão que ele teve, que para ele isso não tem nada a ver. E num paciente que você suspeita, você tem que pedir um VHS, um PCR, porque aqui a gente tem uma doença autoimune, inflamatória, e aí o VHS e o PCR normalmente estão bem alterados. O fundo de olho, ele te dá algumas dicas. De modo geral, o edema da noia não arterítica, ele é mais hiperemiado, você vê hemorragia, que é aquele primeira foto lá de cima. Você vê hemorragia, peridisco. O edema da arterítica, ele já tende a ser um pouco mais pálido. E um exame que pode te ajudar muito aqui é a anjo. A gente tem, de modo geral, na anjo, um atraso de enchimento de coroide junto com a noia arterítica. E uma coisa que lembrem sempre, oclusão de artéria central da retina tem muita relação com noia arterítica. Então, um paciente mais idoso com uma oclusão de artéria central, uma oclusão da cílio retiniana, vocês têm que lembrar da noia arterítica, porque às vezes fica só com diagnóstico de oclusão, de repente o paciente volta cego do outro olho, ai, teve oclusão nos 2. Não, era uma noia arterítica que não foi diagnosticada. Lembrar do Leber, tá? Quantos pacientes com Leber, Marisa, você já não atendeu que pulsou, porque era neurite? Ah, muitos. Muitos. Quase todos os pacientes pulsam na perda do primeiro olho, tá? Ô, Marcela, a Camila está perguntando sobre a visão de contraste, alteração de contraste na neurite, na fase inicial, se ela já aparece, essa diminuição. Normalmente a gente já tem deficiência de visão de contraste, mas o mais exuberante inicialmente é a de cor. Tanto que a gente acaba não testando tanto a visão de contraste como a gente testa a visão de cor. A gente dá muito mais importância para a visão de cor porque ela é uma dos sintomas mais iniciais.
Mais fácil de fazer também. E mais Né? fácil de fazer também, exatamente. É melhor, assim, você tem uma informação mais fiel. Ô Marcelo, trazendo Oi. um pouco mais aqui para quem não é neurooftalmo, como que você descreve essa questão da visão de cores no seu prontuário para acompanhamento? Eu já vi que algumas escolas fazem essa descrição, às vezes de uma forma um pouco diferente. Como que você acompanha e como que você quantifica mesmo, de forma clínica e prática isso? Na verdade, assim, a visão de cor, muitas vezes o paciente fica com ela defeituosa, mesmo depois, o paciente está 20/20, mas pode conversar com o paciente que teve neurite, ele vai falar para você assim, não é igual um olho do outro. Você vai medir lá, ele é 20/20 de acuidade, mas ele fala, não é a mesma coisa. Então, muitas vezes você fica com isso como sequela. Acho que é uma das principais sequelas do paciente com neurite é essa deficiência da visão de cor. Eu não quantifico muito, sabe? Porque assim, o paciente, de modo geral, se você der um Ishihara para ele, numa neurite típica, ele não reconhece nada, nenhuma. Ele só vai ver a primeira lá. Então, é diferente de você quantificar num daltônico, né? Nessas descromatopsias. Mas no paciente da neurite, de modo geral, eu só coloco visão de cores, não identifica com o olho direito, identifica com o olho esquerdo e coloca entre parênteses, testado Ishihara. Perfeito. E não é uma coisa assim, de modo geral, eles ficam com algum grau de sequela. Principalmente essas neurites assim, mais importantes, que eles perdem bastante visão, mesmo que recupere a acuidade visual, se você testar, o próprio paciente te fala, ele fala assim, não é igual, eu tampo esse, mesmo ele bem, depois de alguns meses, ele ainda tem algum grauzinho de sintoma. Perfeito. Bom, voltando ao Leber, a gente tem que lembrar, o Leber ele é uma doença do homem jovem, diferente da neurítica da mulher jovem. Lógico que a gente fala que na medicina 1 mais 1 nem sempre são 2. Mas você está com um paciente homem, jovem, uma perda aguda, uma perda sem dor. O Leber não dói, tá? Unilateral, ele vai contar para você muito parecido com a neurítica. Ele pareceu que estava embaçando e depois de uns dias ele ficou desse jeito. E muito importante, esse paciente ele não melhora, tá? A gente tem que lembrar que a neurite, ela não precisa pulsar para melhorar, tá? Então a neurite é uma doença autolimitada, a neurite inflamatória. Então a gente pulsa porque a gente consegue acelerar a recuperação. E o que eu sempre falo, se não for para pulsar, não faz nada. Melhor você só acompanhar do que você entrar com corticoide via oral, por exemplo, porque nas neurites das doenças desmielinizantes, alguns trabalhos já mostram que você pode acelerar a abertura do quadro de esclerose múltipla se você entrar com prednisona via oral, por exemplo. E assim, não precisa sair correndo para pulsar. A gente interna, porque fica sempre aquela coisa assim, você interna para pulsar. Não. A gente interna porque para você pedir uma ressonância, um líquor, fazer um exame sorológico ambulatorial, isso demora. E se esse paciente, sei lá, tem uma sífilis ou tem uma doença mascarando uma neurite que seja mais grave. Então, o intuito da internação é muito para a gente acelerar o processo de investigação, que a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue fazer. Por exemplo, às vezes o paciente está 20/20, você consegue até pedir. Se é um paciente assim, melhor de consultório, que tem um convênio que consiga fazer as coisas mais rápido, muitas vezes você até consegue fazer via ambulatorial. Então, assim, o internar não é igual ao pulso. A pulso vai ser, a gente só faz pulso terapia se tem acuidade pior que 20/40. Então, ou se você suspeita de uma neurite atípica, né? Com uma perda visual muito severa, enfim. São quadros específicos que você precisa pulsar. Então, eu acho esse ponto muito importante que você está tocando, Marcelo, porque às vezes o paciente ele se depara com esse problema. E aí você às vezes recebe que ele já foi em 2 emergências, está procurando outro exame. Então, ele fica meio perdido até em como conduzir. Há um estresse da família e às vezes do próprio paciente em tentar buscar essa pesquisa mais a fundo. Então, acho que essa questão da internação para o próprio paciente acaba sendo perfeita, né? E a gente tem que pensar que nem a gente que atende SUS. Quando você vai pedir uma ressonância para o paciente do SUS e um líquor, ele vai fazer daqui a 1 ano. Então, é dentro de um contexto de você investigar de forma mais rápida
para ver se você precisa, o que precisa ser feito. Então, muitas vezes, você interna e não pulsa. Você interna, faz os exames, confirma e direciona o tratamento depois. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado com a pulso. Por quantos pacientes com Leber pulsaram antes? Então, assim, você tem que... Por exemplo, o paciente de Leber, ele é um paciente que ele não vai ter dor. Ele é um paciente homem, jovem. Ele é um paciente que vai ter uma perda severa de visão. Normalmente, é uma acuidade pior que 20/200 e uma perda que não melhora. Às vezes, ele vem para você com um mês e você fala, poxa, uma neurite típica, com um mês, mesmo sem tratar, você nota uma melhora. E o Leber, não. O paciente fica estagnado nessa... Lógico que a gente tem algumas mutações que o paciente melhora, mas a longo prazo. Perfeito. O fundo de olho, em alguns casos, você pode ver um pouco de microangiopatia telangiectásica com edema na fase inicial, e na fase final você já vai ter uma palidez difusa de nervo óptico. E aí, o que você vai ver esse paciente que ficou assim, e aí dá uns 2 meses, acontece no outro olho. Daí ele vai para o pronto-socorro, acha que é uma outra neurite. E eu tive um paciente que veio para mim, ele já tinha perdido a visão dos 2 olhos, ele estava fazendo injeção de triancinolona intraocular. Primeiro que não tem indicação de nada do que eu vou falar aqui para tratar com injeção. Ele estava fazendo injeção porque ele estava tratando uma neurite atípica. E aí você via, ele tinha todas as fotos documentadas, então você via muito direitinho. As telangiectasias era bem clássico de um Leber. E ele estava fazendo um monte de medicação sem necessidade. A gente tem que lembrar que o corticoide tem um monte de efeito colateral, né? Aproveitar o gancho para fazer uma pergunta aqui que a Lorenza fez. Como é que qual a proteção para o segundo olho? Acredito que ela quer saber como é que você conduz esse Leber. Isso. E até quantos dias de início da neurite você acha pertinente pulsar? Quanto tempo, vamos dizer assim, aquele paciente veio do interior? Acredito que seja essa a pergunta. E já está muito... Na verdade, assim, a gente vai pulsar se a gente tiver num quadro agudo, né? Se ele, por exemplo, ele veio para mim teve uma neurite, tá lá com o nervo pálido, tá? Tem a palidez. Você não tá em vigência do quadro agudo, não tem indicação de você fazer pulsoterapia. Então, assim, de modo geral, 1 semana, até 2 semanas dá para pulsar, mas muito mais que isso, você já está entrando num quadro de remissão que não tem mais o porquê você entrar com a pulsoterapia. Às vezes a gente até entra 3 semanas, 1 mês, mas muito mais que isso não vejo muita necessidade. O Leber, ele tem uma medicação hoje que a gente sabe que é a debenona, que ela consegue ajudar na fase aguda. Então, muitas vezes a gente introduz essa medicação quando você diagnostica o primeiro olho. Isso varia um pouco de cada tipo de mutação, tá? A resposta com a medicação. Então, são 3 tipos de mutação. Não são todas que respondem tão bem. É uma medicação que ainda está em estudo. Mas aí aqui a gente ainda tem uma medicação que dá para introduzir quando você está pensando em proteger o outro olho. Marcela, vocês conseguem a debenona pela USP? A gente consegue prescrever. No paciente do HC, a gente não... mas eu tenho paciente de consultório que consegue comprar. No consultório, né? No consultório. Do SUS, não. O paciente do consultório, eles conseguem comprar. Ok. Assim, tranquilo. Tem um paciente, esse mesmo paciente, que ele, apesar dele estar num quadro crônico, a gente introduziu, mas do SUS não tem. O grande problema nosso é que acho que mais de 70% dos pacientes são desfavorecidos. E aí... Isso é verdade. Realmente é uma medicação que não é uma medicação muito barata e o paciente do SUS ele não tem, porque é uma medicação muito específica. Além de que a gente não garante, né, ao paciente, então ele fica pensando, meu Deus, como é que eu vou, né, arranjar dinheiro para uma medicação? Cara, que você não pode falar que vai, porque tem paciente que não responde, por exemplo. Tem paciente, muitos até não respondem. Sim. Então, ele vai, é um investimento às cegas, vamos dizer Sim. assim, né? E ele não pode fazer, muitas vezes. É um problema isso. Exatamente. Eu acho que é o paciente que mais me atormenta à noite, é um Leber.
É um paciente que, assim, a gente fica com o coração apertado, é um paciente jovem, e, assim, você saber que você tem uma medicação que poderia ajudar e ele não tem acesso, eu acho que isso deixa a gente muito angustiado. Eu sempre... a gente que faz a neurooftalmo, a gente vê muita picaretagem por aí, né? Gente fazendo um monte de terapia. E eu sempre... É sempre uma fala minha para o paciente, fala assim, por que eu não vou querer que você melhore sua visão? Tipo, não tem o menor sentido eu querer que você continue não enxergando. Se eu não estou indicando a terapia, porque não tem nenhuma evidência científica que isso... E aí, ao contrário, a parte do Leber, que você sabe que tem uma medicação, que tem uma evidência de melhora e você não pode passar muitas vezes. Você passa, mas o paciente normalmente não tem acesso. Perfeito. Bom, dentro dos quadros de todas as neurites e neuropatias, a gente tem vários exames da oftalmo, vocês não precisam de ressonância para nada por enquanto, que consegue te ajudar. A gente tem que lembrar que a anjo tem um papel importante nos edemas de papila, até para saber se é um edema verdadeiro ou não, tá? Então, num edema de papila bilateral que você não sabe se a anjo vai te ajudar, mostrando um extravasamento de contraste. Na noia arterítica, a anjo normalmente tem um atraso de enchimento do nervo e da coroide, diferente da noia não arterítica, que você não vai ter esse atraso na coroide. Então, é um exame que muitas vezes a gente consegue fazer mais rápido do que qualquer exame de imagem e já te ajuda bastante no diagnóstico. O OCT, na hora do edema, ele não tem tanta aplicação. Ele pode te ajudar um pouco na diferenciação de um edema, de um pseudoedema, que a gente sabe que as drusas formam um padrão diferente no ACT. Mas a gente sabe que, por exemplo, que o ACT, nas neuroretinites, precocemente, você já começa a ter uma alteraçãozinha macular, que muitas vezes você não viu no fundo de olho, mas o ACT já te mostra. Então, já é uma coisa que pode te direcionar. Ah, será que é uma papilite, é uma neuroretinite que eu tô aqui? O ACT, ele pode te ajudar. E o campo visual é fundamental na neurooftalmo, não existe fazer neurooftalmo sem campo. Eu sou cria do Mário. Que bom que você falou isso, Marcela, obrigada. Fazer neurooftalmo sem campo visual não existe. Eu ainda sou cria do Mário Monteiro, assim, eu queria ter até um campo manual, é que eu não tenho. Tá em extinção, né, esse campo. Tá em extinção. Mas o campo computadorizado já te ajuda muito. Não existe fazer neurooftalmo sem campo visual. Eu costumo dizer que o paciente tem que... Se o campo visual entrar antes do paciente, já ajuda até a ver o paciente de outra maneira, né? Exatamente. Então, assim, não existe não pedir campo para paciente com suspeita de uma neuropatia. Tá? Então, até porque o padrão do campo te ajuda muito. Você está com um paciente com edema de papila, um escotoma central ali vai te direcionar muito para uma neurite inflamatória, infecciosa. As neuropatias hereditárias, tóxicas, também vão fazer esse escotoma central ou seco central. E o quadro isquêmico, de modo geral, vai te fazer um defeito altitudinal, seja superior ou inferior, mas a gente já muda o padrão do defeito de campo aqui. E o papiledema, por exemplo, vai te fazer uma constrição de campo. Então, dependendo do campo que eu vou mostrar depois, então, dependendo do que você tem no campo, você já consegue raciocinar, faz toda a diferença no teu raciocínio. Então, o campo visual não existe fazer... Eu não sei como que é você, Marisa. Eu, de modo geral, eu peço 24/2, que é sempre uma pergunta que me fazem, qual o campo que eu peço. Se eu quero avaliar melhor a área central, eu faço um 10/2 também. Mas Marcela, eu peço de preferência de primeira o 24/2. Eu também. Depois, se eu precisar... 32 é um suplício para a pessoa fazer logo de cara e tendo uma patologia, principalmente. Então, primeiro vai no 24 para depois você, né? Exatamente. Eu também começo com o 24. O 32, eu acho que ele tem pouca aplicação para nós. Dificilmente eu preciso dele para alguma coisa. Eu acabo usando mais o 10/2 quando eu quero ver realmente esse escotoma central, eu quero desenhar um pouco melhor a parte central. Mas quando eu quero um campo mais periférico, aí eu parto para eu tenho essa opção de pedir o manual aqui em São Paulo. Então, aí quando eu quero fazer uma avaliação mais periférica, aí eu acabo pedindo o campo manual.
Aqui a gente não tem opção. Aí a gente pede o 32 quando a gente suspeita de 10 síndromes quiasmáticas, aí a gente vai acompanhando com 32 se o paciente for capaz de fazer, de executar, né? Porque tem isso, né? A gente tem uma dificuldade. E essa é a grande vantagem do manual, né? Porque o manual, como você está fazendo com o paciente, não tem tanto erro. Você consegue limpar o erro. Mas, infelizmente, o manual O timing é bem melhor. é bem melhor. Eu nem vou entrar em detalhes de exames de imagem, assim, é lógico que a gente vai falar sobre a internação dos pacientes, mas nem é o foco da aula, porque acho que depois vocês diagnosticaram, vocês querem mandar o paciente embora, né? Então, sempre a gente tem que falar assim, você está na frente de uma neurite que você acha que é infecciosa ou inflamatória, a gente sempre tem que solicitar sorologia, sempre. Mesmo no paciente aquele que você acha que é uma neurite desmelinizante, tem dor. Na medicina, as coisas outras um pouco. Então, as sorologias e os testes reumatológicos, você acaba solicitando em praticamente todos esses pacientes com os quadros infecciosos ou inflamatórios, tá? E lembrar do VHS e do PCR quando você está diante de uma neuropatia isquêmica, que você está querendo diferenciar entre arterítica e não arterítica. VHS e PCR, eles vão estar aumentados, bem aumentados, tá? A gente tem que lembrar que eles são provas inflamatórias muito inespecíficas, então eles alteram por vários motivos. Então, de modo geral, a gente tem alterações significativas no VHS e no PCR quando a gente está diante de uma noia arterítica. É lógico, a gente tem a biópsia da artéria temporal, que é bem difícil a gente conseguir, até aqui em São Paulo é difícil você ter alguém que saiba fazer, que consiga tirar uma extensão grande da artéria, a gente precisa de um tamanho grande de artéria para você fazer a biópsia. Então, a biópsia da artéria temporal, ela realmente, assim, tá lá no livro bonitinho, mas na realidade não é tão fácil assim, né, Marisa? Sim. Marisa, eu acho que desativou o microfone. Você desativou o microfone. Sim, sim. Eu acho também que a clínica, como a gente fala, a clínica é soberana, né? Então, se é urgência urgentíssima, a gente já passa por cima desse exame quando a gente tem dificuldades para executar esse exame, né? Exato, é um exame que não é fácil de fazer, mesmo em capital, então, assim, que nem eu tô em Sorocaba, eu brinco que às vezes eu tô, tipo, na faixa de Gaza, que lá é mais difícil ainda. E ainda dá tantos falsos, né, que pode também a pessoa querer fazer das duas artérias, esquerda e direita mesmo, né? Exatamente. Por isso que eu nem coloquei aqui, porque assim, eu quis fazer uma aula realmente pro oftalmo geral, assim, a biópsia da artéria temporal é aquela coisa do livro ali, que muitas vezes não é a realidade do oftalmo geral. Então, você não precisa dela para fazer diagnóstico nenhum. Não mexe na tomada, Gabriel. Eita, Gabriel. Aproveitando, Marcela, te fazer uma pergunta aqui, que na verdade estão mandando várias perguntas aqui pra gente. Quais os exames sorológicos e reumatológicos você solicita na hipótese de uma neurite inflamatória ou infecciosa? Eu acho que é saber se... A gente faz, sabe aquele screeningzinho da uveíte? Mais ou menos a mesma coisa. Você vai pedir... Se você tem, lógico, por exemplo, eu tô com um paciente com fundo de olho normal, tá? Então, aquela neurite bem retrobulbar. Mesmo assim, você pode ter, por exemplo, sífilis, pode fazer uma neurite retrobulbar. Você pode ter uma inflamação posterior ali. Então, a gente pede, lógico, e daí assim, toxoplasmose não é uma hipótese dentro desse contexto. Então, você vai filtrando baseado nisso. Então, de modo geral, quando a gente tem uma papilite, um edema de papila importante, que eu estou aí entre uma papilite, uma neuroretinite, pode talvez ser uma neurite, eu faço tudo. Daí eu faço toxo, herpes, sífilis. Anti-HIV, né? Anti-HIV sempre, 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 sempre. Gente, sífilis faz de tudo no olho. Lembrem muito disso. A sífilis aumentou muito a incidência por causa do problema da penicilina. Então, a gente está tendo muito quadro de sífilis, muita neurite, muita vasculite, muita papilite por sífilis. Então, assim, é um exame que eu sempre falo para as pessoas lembrarem, porque isso tem aumentado muito.
O anti-HIV é fundamental pedir, eu sempre peço. E aí, dos reumatológicos, eu peço FAM, fator reumatoide, PANCA, CANCA, os básicos, né? Daí eu não vou entrar eu detalho depois se eu precisar. E aí, depois, se eu internar o paciente, o líquor, daí eu direciono o líquor para doença desmielinizante, né? Perfeito. Que vocês não vão internar, que eu sei disso. Então, assim, ó, mais ou menos, deixei assim, você está diante de um paciente dor, um paciente com defeito pupilar aferente relativo, descromatopsia, tipo a cara da neurite inflamatória, a cara da doença desmielinizante, fundo de olho sem alterações. A chance disso ser uma neurite inflamatória e uma possível doença desmielinizante por trás é muito grande. Mas, como eu falei para você, às vezes a gente tem, por exemplo, você pode ter um pseudotumor orbitário ali fazendo isso, entendeu? Lá em ápice orbitário fazendo uma inflamação e uma dor. Então, esse paciente, mesmo eu acho que é uma neurite, não é para você internar para pulsar. Quantas vezes eu já mandei paciente internar, o paciente interna, eles pulsam nem fazem um exame. Você tem que investigar. Então, assim, esse paciente ele tem que fazer uma imagem, ele vai precisar fazer os exames sorológicos, reumatológicos, e ele vai fazer um líquor, e aí vai pulsar se ele tiver uma perda de acuidade visual que tem indicação de pulsoterapia, tá? Paciente aí, aqui é um paciente muito parecido, jovem, perda visual aguda, só que aqui ele não teve dor, ele fala assim, incomoda um pouquinho, não é aquela dor muito característica, você vê aquele edema leve, isso pode ser uma neurite inflamatória? Hein? Pode. A gente sabe que o paciente tem uma variabilidade de manifestação clínica também, mas aqui a gente também começa a entrar principalmente falar, é um homem, você tem que sempre lembrar de infecção. Homens com neurite, a gente sabe que a chance de ser infeccioso é muito maior. Então, você vai ter que para investigar. Quem está com o áudio ligado, por favor, desligar, que atrapalha bastante. Então, fechou um diagnóstico de neurite, aí sim você vai pulsar se tiver indicação, ou enfim, tratar a causa base, né? Agora, quando você está diante de um paciente muito parecido, mas um edema de papila muito importante, a doença inflamatória já cai um pouco. A chance disso ser infeccioso aumenta muito. Então, de modo geral, esse é um paciente que não precisa da internação. Você pode fazer sorologias primeiro, porque muitas vezes esse paciente ele não tem nada lá atrás, ele não precisa da imagem nesse momento. Você vai precisar fazer um exame sorológico, reumatológico, mas ele muitas vezes você não precisa fazer uma ressonância desse paciente, você não precisa coletar líquor desse paciente. E muitas vezes você consegue fazer um acompanhamento ambulatorial dele. E um paciente, lógico, aí vitreite, sinais de inflamação, infecção, aí da mesma forma que vocês vão conduzir como se com um quadro de movete posterior, né? E aí o paciente de meia idade com uma perda visual aguda e um edema de papila importante, a gente vai lembrar da noia não arterítica, lembrar que a anjo e um VHS e um PCR vai ajudar no diferencial aí da noia arterítica. E pensando na noia arterítica, o tratamento é com corticoide via oral. Estão perguntando, inclusive, isso, né? Corticoide por via oral, a arterítica, né? Que você falou? A arterítica... Depois de pulsar, né? Na verdade... Se você pegar os trabalhos, tem alguns trabalhos que falam que você nem precisa pulsar a arterítica. De modo geral, ou principalmente quando é o neurologista que está conduzindo, ele interna e pulsa e daí mantém corticoide. Mas você não erra se você entrar com corticoide 1 miligrama a quilo, então uma dose imunossupressora. Não tenho habilidade para pulsar, eu não consigo, não tenho aqui um neuro que me ajude. Sou oftalmo geral... Se você não tá... É melhor você entrar aqui, né? Na noia, não tô falando na neurite. Na noia, é melhor você entrar com corticoide em dose plena, 1 miligrama a quilo, e acompanhando esse paciente com VHS-PCR, do que você perder o timing de entrar porque você acha que tem que pulsar e aí fica lá procurando alguém para te ajudar a pulsar, porque você tem aquela insegurança de internar, o oftalmo não tem tanto essa coisa de internar o paciente. É melhor que você entre com o corticoide via oral, em dose plena, do que você perca o timing de começar a tratar. Se você pode então, está falando da arterítica, porque tem uma pessoa perguntando como é que faz
para proteger o olho contralateral quando você já está, né? Na arteria. Ou pulsando, tratando com corticoide. Exatamente. Como que a gente faz? Você vai entrar com o corticoide, dose plena, que é 1 miligrama por quilo dia, e aí você vai acompanhar, você vai monitorar com o VHS e o PCR. A hora que ele normaliza, você começa a fazer uma retirada. O grande erro aqui é que as pessoas tiram o corticoide muito rápido. E aí, às vezes, o paciente tem o acometimento do outro olho por causa dessa retirada rápida. Você vai tirando e monitorando com VHS e PCR. Começou a subir de novo, tem que voltar. Muitas vezes, esses pacientes precisam entrar com imunossupressor. Às vezes, você entra com metotrexato, azatioprina, para manter eles com VHS PCR baixo. Muitas vezes você não precisa fazer isso sozinho. Você diagnosticou, iniciou o corticoide, eu normalmente peço uma avaliação com o reumatologista, até porque a gente está diante aqui de uma doença autoimune sistêmica, então eles podem ter lesões vasculares em várias outras partes, principalmente lesão renal. Então, de modo geral, eu entro junto com o reumatologista. Aí, para proteger o outro olho é corticoide, tá? Se você não pode internar para pulsar, não perca o tempo. Entre com o corticoide via oral, dose imunossupressora. Bom. No caso, eu sempre peço a ajuda do acompanhamento do geriatra também. O geriatra é um ótimo médico também para ajudar. A gente tem uma facilidade de estar em cidades grandes, que a gente tem acesso mais fácil aos outros especialistas, né? Mas o geriatra, o clínico geral, ele consegue avaliar muito bem esse paciente. Então, ele é um ótimo médico para seguir. Você não precisa exatamente do reumatologista. Quando a gente pode, ótimo, né? Porque aqui não é tão simples você conseguir uma consulta no SUS com o reumato, entende? Não, com certeza. Não, a gente tem essa dificuldade. O SUS aqui a gente também tem. É que quando eu estou no HC, por exemplo, eu tenho uma facilidade que lá eu não estou no hospital oftalmológico, eu estou no hospital geral. E aí eu tenho um acesso muito mais fácil às outras áreas. Que não é a minha realidade em Sorocaba, por exemplo, que eu estou no hospital oftalmológico, que às vezes eu preciso. Tanto que muitas vezes eu manejo sozinha até o paciente conseguir uma avaliação clínica, porque nem sempre é tão simples. Entendi. Marcelo, acho que eu vou deixar até, não sei como é que você está aí na aula, talvez as perguntas agora mais para o final, porque senão a gente vai ficar um pouco mais curto, porque tem muita pergunta. Mas também é toda neurooftalmo que vocês queriam que eu falasse. Não, eu acho que uma coisa que é importante você responder, que é bem importante para eles mesmo, é o que eles estão perguntando aqui, se faz corticoide oral na noia não arterítica também. Isso é bem controverso, tá? Se você, for ler os artigos, nenhum artigo conseguiu provar que o corticoide oral na noia não arterítica previne um evento no outro olho ou ajude a melhorar a acuidade visual, ou não tem nenhum trabalho que fale que quem usa corticoide via oral ele tem uma recuperação visual maior do que quem não usa. Isso é extremamente controverso. De modo geral, a gente entra com o corticoide via oral, eu particularmente até faço, mas numa dose mais anti-inflamatória do que imunossupressora. A gente tem que lembrar que a noia não arterítica, ela não é autoimune, ela não é um fenômeno inflamatório, ela é um fenômeno embólico, é um fenômeno vascular. Então, pensando nisso, não tem indicação de você fazer uma dose imunossupressora de corticoide. Você faria uma dose anti-inflamatória, mais no sentido de tentar acelerar a redução do edema e tentar ajudar a melhorar mais rápido. Mas isso é extremamente controverso. De modo geral, a gente acaba fazendo, até porque se você virar para o paciente e falar não vou fazer nada, ele infarta. Ele vai mais outros 5 médicos, porque ele está com uma visão ruim, mas não tem evidência de que o corticoide via oral ele melhore. A gente tem, isso é bem controverso na literatura, assim como a AS, né? Como fator de proteção. Posso continuar? Pode. Bom, a perda visual aguda bilateral, que é
é uma coisa bem mais rara de acontecer, tá? Isso aqui a gente tem que lembrar que tem que fazer um diagnóstico muito importante, diferencial com a simulação, porque é muito raro o paciente ter uma coisa aguda nos 2 olhos ao mesmo tempo, tá? Existe neuroretinite, papilite bilateral? Existe, a gente já viu. Existe neurite óptica bilateral? Existe, são os quadros atípicos, mas de modo geral não é nos 2 olhos junto. Muitas vezes o paciente tem num olho, depois nos dias tem no outro, mas são quadros bem mais atípicos e bem menos frequentes. Por isso que aí a gente tem que abrir o leque para o papiledema, né? Aí lembrar de uma hipertensão intracraniana, se a gente tiver aí uma perda. Muitas vezes o paciente com hipertensão intracraniana ele não tem perda visual central inicialmente, mas ele pode ter se eu tiver um pico hipertensivo muito grande. Lembrar de lesão occipital, a gente pode ter uma lesão da área macular no lobo occipital, por exemplo, um AVC, e aí você tem um acometimento de acuidade visual bilateral, e aí um exame completamente normal, mesmo pupila, por exemplo, raro, raríssimo, mas é um diagnóstico que vocês têm que lembrar. E lembrar de simulação, que aí entra com um diagnóstico diferencial importante, tá? Só lembrar que na neurite óptica bilateral, de novo, a gente vai ter um quadro de descromatopsia, então isso vai te ajudar no diagnóstico diferencial. Só o que ficou faltando da gente falar é o papiledema, tá? Então, o papiledema é um edema de papila associado à hipertensão intracraniana. Você só fala papiledema se a causa do edema de papila for uma hipertensão intracraniana. Caso contrário, é edema de papila bilateral, tá? Então, sempre diante de um edema de papila bilateral, que você suspeite de um papiledema, você vai precisar de um exame de imagem, porque lesão expansiva pode fazer isso, tá? O paciente muitas vezes tem cefaleia, tem diplopia, porque eles podem fazer paresia de cesto úneo bilateral por causa da hipertensão intracraniana. Então, lembrar desses sintomas associados, tá? Lembrar que o paciente, quando a gente tem um papiledema, ele pode fazer trombose, hipertensão intracraniana por trombose venosa. Então, não só pedir imagem, como pedir uma anjo também, para você fazer uma avaliação da parte vascular. Porque as tromboses venosas normalmente cursam por hipertensão intracraniana e hipertensões intracranianas graves. E aqui, de novo, entra a anamnese. Anticoncepcional é uma das principais causas de trombose venosa em paciente jovem. Então, o uso de anticoncepcional tem que ser questionado, tá? Uso de vitamina A, uso de Roacutan, são medicações que também podem fazer hipertensão intracraniana, tá? E a gente tem os quadros idiopáticos, que muitas vezes está associado a uma mulher jovem, 20 a 40 anos ali, com um histórico de obesidade, um histórico de um ganho de peso recente, tá? Então, lembrar do papiledema aí, que é importante. Lembrar que o ACT vai te ajudar. O campo visual do papiledema ele é um pouco diferente. Ele normalmente ele começa aí com o aumento da mancha cega. Ele pode evoluir por um degrau nasal e, de modo geral, o papiledema ele faz uma constrição nos quadros mais avançados. Então, é mais difícil o paciente ter perda de visão central, a não ser que seja algo muito agudo, tá? E quando a gente tem uma perda crônica, aí a perda crônica, de modo geral, a gente está pensando em doença compressiva, tá? Lesão compressiva ou lesão por toxicidade ou por deficiência de alguma vitamina. Então, sempre lembrar, se eu tiver uma perda visual crônica unilateral, eu vou ter um defeito pupilar aferente relativo. Muitas vezes eu vou ter palidez, é mais raro eu ter edema, é mais comum a gente ter palidez, tanto nas neuropatias, principalmente nas neuropatias compressivas. Eu pus as duas imagens embaixo, que os mais comuns são o meningioma do nervo óptico e o glioma, tirando, lógico, metástase e outras lesões. Mas as patologias de nervo óptico que mais causam essa perda crônica é o meningioma e o glioma, tá? O campo visual vai te mostrar um escotoma central também, porque eu estou tendo uma perda de visão central ali. E aquela primeira foto mostra, né, a telangiectasia, que é muito típica do meningioma, mas lembrando que não é patognomônico, tá?
E lembrar das neuropatias tóxicas, tá? E carenciais, agora quando a gente estiver pensando numa perda visual crônica bilateral, tá? Então aqui muda um pouquinho, esse é o paciente com uma perda bilateral, crônica, simétrica, a acuidade é muito similar de um olho para o outro. Então, de novo, a anamnese. Paciente etilista, paciente que fez bariátrica, paciente com histórico de anemia. Essas pessoas agora que são veganas, têm milhões de restrições alimentares, a gente tem que lembrar da deficiência de vitamina B12, da toxicidade por metanol e também lembrar do tratamento do etambutol. O etambutol ele entrou como droga de primeira linha para tuberculose, então antes ele era a droga de segunda, né? Quando a gente tinha uma... Agora ele entrou no esquema HIP, então o etambutol está sendo usado com mais frequência. E lembrar que é uma das drogas que a gente mais sabe que tem associação com neuropatia tóxica, tá? Você falou uma coisa agora que é muito importante. Na anamnese, a gente não costumava incluir o que o paciente se alimentava, né? Do que você se alimenta. Você é usuário de proteína animal, porque agora é um grande problema para nós essa questão do veganismo. Exato. Eu precisei tentar tratar uma paciente com uma suspeita de toxicidade do etanol, que ela eu não perguntei, mas ela me omitiu que é vegana. E aí então, complicou todo o meio de campo. Então é isso que a gente tem que lembrar, porque agora essas restrições alimentares, elas estão cada vez mais comuns. Então, é uma coisa que você tem que lembrar na tua anamnese de questionar como que é essa parte alimentar. Porque, muito provavelmente, a gente vai ter mais quadros de neuropatias por deficiências de vitamina que a gente não estava tendo no passado por causa dessas novas dietas aí, dessas restrições que a gente tem tido, tá? Então, de novo, lembrar na anamnese e, lógico, se a gente estiver pensando em uma suspeita de... por compressão, lembrar que aí a gente vai ter que... O campo visual, de novo, ele é fundamental, tá? Esse paciente aqui, ele é 20/20 de acuidade visual, olha o tamanho da lesão que ele tem. Esse é um paciente que ele é 20/20. Então, esse é aquele paciente que às vezes fala assim, eu raspo meu carro, tô difícil para dirigir, ou eu não consigo ler a linha, parece que corta a linha. Quando o paciente tem algumas queixas, às vezes, inespecíficas, a gente tem que lembrar que talvez ele esteja com defeito, com uma alteração de campo. Então, mesmo que a acuidade visual seja 20/20, você tem que lembrar que ele pode ter um problema de campo visual, tá? Bom, vamos dar uma mudada aí de área, porque agora a gente vai falar um pouquinho de diplopia. Na verdade, é um paciente que é bem o meu limbo ali, né? Porque eu faço estrabismo e faço a neurooftalmo, então eu acabo atendendo muito paciente com diplopia. Primeira coisa que eu sempre reforço, o paciente não vai chegar falando para você, estou com diplopia, ou estou vendo duplo. Muitas vezes, a não ser que seja uma imagem muito separada, muitas vezes o paciente ele fala assim, eu estou vendo embaralhado, ou eu estou vendo embaçado, meu óculos, eu troco de óculos e ele não melhora. Pode lembrar da visão dupla. Pergunta para o paciente, se tampar um olho melhora? Fica mais nítido? Porque muitas vezes ele não vai falar que está vendo duplo, ele vai falar que está vendo embaçado, tá? Então, assim, de cara, o paciente está falando que está vendo duplo, ver se é mono ou binocular, né? Então, assim, e é muito fácil, porque o paciente mesmo fala, não, quando eu fecho um olho fica ótimo. Então, é a primeira coisa para você descartar daí, né? Aí para você entrar no seu raciocínio de forma correta. E lógico, é horizontal, é vertical, isso tudo vai te direcionar para um par craniano ou outro. É constante, é intermitente, tem alguma pior? Quando eu olho para um lado é pior, ou quando eu olho para o outro é pior. Em todas as posições do olhar tem visão dupla, muda. Longe, perto é igual. Inclinando, tudo isso porque a gente tem que direcionar para os 3 pares cranianos que a gente tem que investigar, né? E o que eu sempre falo para o residente, se você tiver, são 3 coisas que você precisa ter. Fazer a anamnese bem feita, uma lanterna
e havia uma anatomia na tua cabeça. Pronto, você resolve muitas coisas. Então, se a gente está com um paciente com diplopia, você tem que tentar topografar essa lesão. Até para você, quando for investigar, porque muito... não, vamos pedir uma imagem. Daí você pede uma ressonância, o radiologista não sabe nem o que você está querendo, vem aquela ressonância laudada super básica. Então, assim, se você conseguir topografar essa lesão, você consegue primeiro raciocinar melhor e você consegue direcionar sua investigação. Então, por exemplo, eu tenho uma diplopia com acometimento de visão, onde só tem um lugar que o nervo óptico se junta com os pares cranianos. É a ápice da órbita e órbita. Adianta você fazer uma ressonância de lobo occipital? Não. Você precisa avaliar o quê? A parte mais anterior. Então, não adianta, é muito melhor você pedir uma ressonância de órbita do que você pedir uma ressonância de crânio, por exemplo. Então, são detalhes que você tem que lembrar. Isso é só porque você tem que saber, você tem que ter essa noção da anatomia. Dor, sintoma neurológico, você tem que investigar junto, lógico. Então, assim, a gente pode ter diplopia por lesão nervosa, de terceiro, de quarto, de sexto, ou por uma lesão diretamente no músculo, tá? E a gente precisa diferenciar isso. É músculo ou é nervo? E aí, o que você precisa saber? A minha lesão é num olho só ou nos dois? Então, os dois olhos têm alteração de motilidade? Dificilmente isso vai ser uma lesão nervosa. Você não vai ter lesão do terceiro bilateral. Para você ter uma lesão de terceiro bilateral, você tem que ter uma lesão enorme na cabeça. Então, esse paciente com certeza tem muitos outros sintomas neurológicos. Mesmo sexto, quarto. Quando você vê que o paciente tem uma alteração de motilidade bilateral, você já começa a pensar mais numa lesão muscular do que numa lesão nervosa, tá? Acometimento de pupila, importante, porque a gente sabe que a via parasimpática corre junto com o terceiro nervo. Ela tem uma ligação direta com várias artérias importantes, então tem uma relação muito importante com aneurisma. Tem ptose, lembrando que a gente tem a miastenia, que simula qualquer tipo de paralisia, e a ptose muitas vezes vem associada. E esse tentar topografar a lesão é que vai te ajudar. Bom, não vou nem comentar, né? É lógico que o exame tem que ser sempre completo, tá? Um teste que às vezes vocês esquecem, que são os testes de forças geradas e de indução passiva, ele consegue te ajudar muito a pensar se é uma lesão nervosa ou se você tem, por exemplo, suponhamos que eu tenho um ET. O paciente está em ET, um ET agudo. Não sei se é uma paralisia, por exemplo, aqui do reto lateral, ou sei lá, eu estou com uma miosite, uma contratura do reto medial. Então, os testes de forças geradas e o teste de indução passiva te ajudam a saber se você tem uma contratura ali, isso é um teste de indução passiva, ver se você consegue. E o teste de força gerada, que você põe a pinça no músculo e pede para o paciente olhar, e você sente na pinça se tem força nesse músculo. Então, você consegue já saber se é uma perda de força ou se você tem uma contratura ou se você tem uma restrição por uma fibrose, enfim. Então, esse é um teste que às vezes a gente esquece. Bom, se eu tenho lesão de nervo, eu vou ter lesão aonde? Eu posso ter núcleo, eu posso ter uma lesão intracraniana, seio cavernoso, ápice e lesão intraorbitária, tá? E aí é muito importante a gente lembrar de alguns detalhes quando você olha para o paciente com uma paralisia, tá? O terceiro e o quarto, eles nascem no mesencéfalo, então é mais alto, e o sexto, ele nasce na ponte. Detalhe importante, o quarto nervo, ele cruza quando sai da ponte, então o quarto nervo à direita inerva o oblíquo superior esquerdo e vice-versa. E aí, são detalhes que a gente tem que lembrar do terceiro, que o terceiro nervo, ele é formado por subnúcleos, tá? Então, a gente tem subnúcleos pareados, subnúcleo do reto inferior, subnúcleo do oblíquo inferior, subnúcleo do reto medial. E aí a gente tem um detalhe muito importante. A gente tem o levantador da pálpebra, ele é um núcleo único. Então, se eu tiver uma lesão nuclear de terceiro, eu tenho ptose bilateral. Então,
são coisas que às vezes a gente tem que lembrar que isso você já sabe, uma ptose bilateral e um terceiro, pode ser que eu esteja lá realmente no mesencéfalo, tá? E o reto superior é cruzado. Então, o subnúcleo direito do reto superior inerva o reto superior esquerdo, tá? O quarto não tem nenhuma peculiaridade. E o sexto nervo, na ponte, ele tem uma relação muito, muito próxima com o sétimo e com o fascículo longitudinal medial. Se você olhar aqui, ó, o sexto, ele está envolto com o sétimo envolve o núcleo do sexto. Então, nunca uma lesão de sexto na ponte é um sexto isolado. Você vai ter uma oftalmoplegia internuclear associada, ou você vai ter uma paralisia do olhar conjugado, ou você vai ter uma paralisia facial por acometimento do sétimo. Então, quando você tem um acometimento de ponte, você não vai ter um sexto isolado, você vai ter mais outros sintomas. Então, isso é um detalhe que você tem que prestar atenção. Estou chamando essa atenção porque eu já recebi um paciente que veio de longe, com sexto, com sétimo, e uma ressonância laudada normal, a imagem normal, olhei a imagem, não tinha nada. Falei, mas não é possível, porque sexto e sétimo juntos, ele tem que ter alguma coisa na ponte, só que não viram. Então, se você tem poder para questionar o radiologista, repetir a ressonância, ele tinha um glioblastoma. E ele ficou 3, 4 meses num tempo de atraso de diagnóstico, porque você compra um laudo como normal, só que você não pode estar normal, entendeu? Então, isso é importante a gente lembrar. Então, lembrar que quando a gente tem lesão intracraniana, normalmente a paralisia é isolada. E aí, quando a gente está vindo mais para frente, seio cavernoso, ápice e órbita, a gente já pode ter oftalmoplegias múltiplas. Então, eu já posso ter sexto com terceiro, terceiro com quarto. Então, quando eu tenho um paciente que tem mais de uma paralisia junto, eu não adianta fazer uma avaliação do mesencéfalo, da ponte. Eu estou mais na frente. Eles só vão estar próximos aqui, seio cavernoso e ápice da órbita. E aqui, de novo, lembrando que no seio cavernoso, além disso, a gente tem o quinto, o primeiro e o segundo ramo. Então, testar a parte de sensibilidade. E aí, se você olhar, eles saem todos do seio cavernoso e é quando eles, entrando no ápice da órbita, a gente tem uma ligação com o nervo óptico. Então, quando eu tenho lesão de ápice orbitário, eu posso ter múltiplas paralisias oculomotoras com perda visual. Tá? E aí eu vou ter um DPAR. Eu vou ter DPAR em lesão de seio cavernoso? Não. Eu vou ter DPAR em paralisia de sexto, terceiro ou quarto? Não. Em nenhum momento o nervo óptico chegou perto desses nervos cranianos. Ele vai chegar perto aqui agora. E nas lesões intraorbitárias, a gente só tem que lembrar que o terceiro ele se divide em ramo superior e ramo inferior. Então, por exemplo, se eu tiver uma lesão orbitária, eu posso só ter uma ptose com um reto superior, porque eu peguei só o ramo superior. Tá? Então, esses são detalhes que a gente tem que lembrar. Se você entender como funciona, você já sabe mais ou menos aonde está a lesão e você consegue direcionar a tua investigação. Só uma passada rápida de causas. As causas congênitas, a do quarto é mais comum, tá? Tumor, causas vasculares, aqui a ênfase para o aneurisma, né? Então, o terceiro, com um acometimento de pupila, você tem que lembrar que ele tem uma ligação direta com a cerebral posterior, com a cerebral média. Então, é uma urgência oftalmológica também, um terceiro com pupila. E quadro inflamatório, infeccioso, enfim. Um paciente com uma paralisia, normalmente você vai acabar fazendo um exame de imagem, tirando os quadros microvasculares, né? E a gente pode ter um problema no músculo, tá? Muitas vezes os problemas musculares, eles são bilaterais. É mais incomum a gente ter um acometimento de um músculo só. Pode, tá? Mas não é tão frequente. Lembrar das miopatias, aí a gente tem as miopatias inflamatórias, Graves, miosite, as infiltrativas, as miopatias mitocondriais, que daí a gente tem um quadro um pouco mais clássico, e a miastenia, que lembrar que a miastenia ela simula qualquer paralisia, tá? Então, só rapidamente falar da miopatia mitocondrial.
de modo geral, esse paciente ele não tem diplopia. Eu só coloquei aqui porque ela entraria como diagnóstico diferencial. Mas é muito clássico esse paciente ele ter uma restrição de motilidade, mas na posição primária ele ser orto e não reclamar de diplopia. E é uma perda progressiva. Ele fala assim, o olho vai parando de movimentar com o tempo. Então, de modo geral, é um paciente que não tem a queixa de diplopia, tá? A orbitopatia de Graves, que é das miopatias, das inflamatórias a mais comum, tá? A gente vai ter um espessamento muscular normalmente difuso, lembrando que a gente tem uma ordem de acometimento, né? O reto inferior mais acometido, depois reto medial, reto superior e o reto lateral por último. E num diferencial com as miosites, a gente lembra que quando a gente não tem acometimento do tendão do músculo na imagem, isso é mais a favor de Graves do que a miosite, porque a miosite normalmente ele acomete tendão e a miosite ele dói bastante, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui de tratamento. E uma coisa só que eu chamo muito a atenção para vocês, olha esse paciente, ele é um paciente que ele está com uma limitação de reto medial do lado esquerdo. Ele não aduz esse olho, todo o restante dos movimentos estão normais. Eu só tenho reto medial, ou seja, eu só peguei, é como se eu tivesse pego lá o subnúcleo do reto medial esquerdo lá no mesencéfalo, porque para eu só pegar reto medial, em qual outro lugar que eu vou ter só o reto medial? É muito específico, pode acontecer. Esse paciente ele melhorou e 3 meses depois ele voltou assim, com uma ptose do outro lado. Ó, ele recuperou um pouco daquele reto medial. E aí, a hora que você levantar você vai ver que ele tem uma motilidade completamente normal. Ele só tem ptose. Ele não tem limitação de elevação. Isso, agora olhe reto. Daí, você começa a achar muito estranho. Ele teve lá um terceirozinho pequeno no olho esquerdo. De repente, agora ele tem um terceiro também parcial, porque ele só teve ptose. Para a tua esquerda. Nenhuma, não tem onde ele ter, se você pensar topograficamente, onde que ele vai ter lesão ali? Se ele tiver uma lesão pegando os 2 olhos no mesencéfalo, ele já morreu, né? Então, a gente tem que lembrar da miastenia. A miastenia simula qualquer coisa, tá? Então, a gente lembra daquela coisa, ptose bilateral, flutuação de sintomas, isso é o clássico, mas nem sempre a miastenia se manifesta de forma clássica. Então, nesses quadros meio estranhos, você fala, nossa, não tá batendo ali, quando eu faço o trajeto, tá estranho. Lembra da miastenia, tá? Bom, tô acabando, tá? Só vou falar um pouquinho da anisocoria, bem rápido. A anisocoria, acho que é o que as pessoas têm mais pavor. A gente, de novo, a gente tem que lembrar da anamnese. Muitos pacientes com anisocoria, quem acaba percebendo é outra pessoa, ele acaba não tendo muito sintoma, tá? Às vezes um pouco de embaçamento para perto, se a gente está pensando num ádio, a gente tem que lembrar de uso de medicação, de uso de história de infecção e de trauma, tá? Porque, primeiro de tudo, a gente pode ter uma alteração pupilar por um trauma, então, uma lesão do músculo da pupila mesmo. Então, trauma, uma infecção, uma uveíte, sinéquia, pós-cirurgia de catarata. Então, antes de tudo, antes da gente falar que o paciente tem uma anisocoria por uma lesão de via eferente, a gente tem que fazer uma avaliação de biomicroscopia importante. E quando você tem uma anisocoria, a primeira coisa é saber se isso é fisiológico ou patológico, tá? A anisocoria fisiológica é relativamente comum, então você sempre tem que examinar o paciente em 3 intensidades de luz. No claro, numa meia luz e na penumbra. Na fisiológica, o que vai acontecer? Você vai ter uma reação pupilar normal, sempre com a diferença entre as pupilas se mantendo, ou seja, no claro a diferença é a mesma do que no escuro. Então, isso é uma anisocoria fisiológica. E a patológica você vai ter uma variação. Então, por exemplo, eu posso ter uma anisocoria que quando eu estou no escuro, ela piora. Isso quer dizer o quê? Que a pupila que está pequena não dilata. E uma anisocoria que aumenta no claro, a pupila que está dilatada não contrai. Isso você precisa até para você saber qual que é a pupila que está com defeito. É a que não dilata
ou a que não contrai? Bom, a pupila não dilata no escuro, tá? Então, eu tô com uma pupila miótica. Eu tô com uma lesão na via simpática. A via simpática é uma via enorme, tá? Ela começa no hipotálamo, ela vai passar por toda a medula, ápice pulmonar, vai subir cervical, passar seio cavernoso até gânglio ciliar. Ou seja, é uma via muito grande. Então, quando a gente está com um paciente com uma miose, a gente tem que fazer uma anamnese muito detalhada desse paciente, tá? Deixa eu só pular aqui um pouquinho, já volto aqui. A gente tem que fazer uma anamnese muito detalhada desse paciente, por quê? Porque para avaliar você vai pedir o quê? Ressonância de crânio, pescoço, pulmão, vai fazer uma ressonância de corpo inteiro. Então, esse é um paciente que ele merece uma anamnese importante. Lembrando que a mais comum que faz miose é a síndrome de Horner. Então, que tem uma tríade clássica de ptose, miose, uma ptose bem discreta, tá? Só de 2 milímetros, e uma anidrose. O Horner congênito ele pode dar uma heterocromia, então só um detalhe para vocês lembrarem. E aqui o mais desafiador realmente é localizar a lesão, porque a gente tem realmente uma via muito, muito grande. Então, sempre perguntar história de trauma, cirurgia de pescoço. Esses tempos eu atendi um paciente com um Horner que ele tinha feito uma cirurgia de coluna. Então, cirurgia bebê, às vezes bebê, forceps aqui, eles tracionam o pescoço, às vezes o bebê tem um Hornerzinho por trauma do parto. E aí, aqui fica a urgência. Dor cervical e em face. Isso é igual a dissecção de carótida. E isso é uma urgência, tá? Então, o Horner, ele tem uma importância porque o Horner tem uma doença muito grave que leva a um Horner, que é a dissecção de carótida. Então, sempre questionar essa parte de dor, tá? E lembrar que o Horner pode, como a via simpática passa no seio cavernoso, eu posso ter Horner com outras alterações de motilidade ocular. Então, eu posso ter um sexto com Horner, um terceiro com Horner, por causa da entrada dele no seio cavernoso, e ele passa muito próximo do trigêmeo. Então, muitas vezes esse paciente tem alteração de sensibilidade associada, tá? O Horner, a gente tem um grande problema aqui. A gente não tem os colírios para diagnóstico, tá? No Brasil, a gente não tem o colírio de cocaína nem o colírio de hidroxianfetamina, tá? O colírio de cocaína, ele serve para confirmar que você está diante de um Horner. Então, quando você pinga o colírio de cocaína, a pupila normal dilata e a pupila do Horner não. A hidroxianfetamina, você pode substituir pela fenilefrina 1%, ela consegue um resultado próximo, tá? O que acontece? O Horner, ele tem 3 sinapses, tem 3 neurônios onde faz sinapse, 2 que são pré-ganglionares e um pós-ganglionar. A hidroxianfetamina, ela consegue separar o 1 e o 2 do 3, mas ela não consegue separar o 1 do 2, tá? Mas já te ajuda se ele responde com a hidroxianfetamina, se ele não dilata, eu já sei que é terceiro. Se dilata, daí eu tô entre 1 e 2 e você consegue direcionar um pouco o seu tratamento, sua investigação. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó. Opa, desculpa. Aqui. E ao contrário agora, a pupila não contrai no claro. Então, eu tenho uma pupila midriática, eu tenho uma lesão da via parasimpática. Então, lembrando que a via parasimpática, ela corre junto com o terceiro, ele sai do núcleo de Edgar-Westphal, vem junto com o terceiro, vai fazer sinapse no gânglio ciliar e vai para o músculo esfíncter da pupila, tá? O parasimpático, o principal problema que a gente tem é a midríase por acometimento do terceiro, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Então, aqui a gente tem um terceiro, lembrando do aneurisma, tá? Então, compressão extrínseca de terceiro vai acometer pupila. Inclusive, você pode só ter pupila. Tem alguns pacientes que às vezes é um toque no terceiro, que você não tem alteração da motilidade, você só tem pupila.
E o diagnóstico diferencial principal é a pupila tônica de AD, tá? Que é uma denervação do gânglio, por uma lesão aí do gânglio ciliar. E uma característica do AD que você consegue diferenciar da pupila do terceiro é essa dissociação luz-perto. Que o que é isso? O paciente ele tem uma midríase e não responde tão bem à luz, mas ele faz uma contração pupilar quando ele foca para perto. E na midríase do terceiro ele não faz ela não consegue fazer essa miose, tá? Além disso, a gente tem um colírio que é maravilhoso, que todo mundo tem no consultório, todo mundo tem no pronto-socorro, que é a pilocarpina, tá? Então, a pilocarpina, ela consegue diferenciar, se a gente está falando de uma pupila midriática por AD, por terceiro, ou por uso de alguma medicação, por exemplo. Às vezes o paciente fez inalação com adrenalina, caiu um pouco mais, foi num olho, isso pode acontecer, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. A pilocarpina diluída 0,125, ela vai só, a única pupila que fecha é a pupila do AD, porque ela tem uma hiperresposta à pilocarpina. Então, uma diluição bem baixa de pilocarpina é suficiente para fazer uma contração da pupila de AD. Se ela não fechar, ou eu estou diante de um terceiro, ou eu estou diante de alguma coisa medicamentosa. A pilocarpina na concentração normal, a pupila do terceiro fecha. A pupila, por uma contaminação medicamentosa, enfim, não fecha. Dilata um paciente com midriacil e depois pinga a pilocarpina normal. Não fecha a pupila. Você precisa de uma concentração mais alta de pilocarpina para conseguir fechar uma pupila que está dilatada por medicação. Então, de modo geral, a pilocarpina, que é um colírio super, todo mundo tem acesso, consegue te ajudar, até porque aqui a gente está diante de um paciente que pode ser um paciente grave. Então, você consegue filtrar o nível de gravidade. Se você acha que é um terceiro, esse paciente tem que ser internado. Gente, é isso. Eu sei que falei demais, só para lembrar vocês que a gente vai fazer um curso de neurooftalmo, que vai ser um dia inteiro, tá? Quem quiser, a gente abriu as inscrições ontem. Desculpa o tempo, mas é que realmente é muito... Marcela, a gente deu uma tarefa muito ingrata. Você fala tudo de neurooftalmo. Eu acho que você abordou super bem. Pra você ter uma ideia, tem mais de 200 pessoas na sala ainda, te ouvindo há mais de 1h30. Então, coitados! Assim, ideia da qualidade da aula que você apresentou aqui pra gente. Realmente foi sensacional. Eu acho que você conseguiu justamente compilar tudo, desde a parte um pouco mais específica da neurooftalmo o que a gente, como médico generalista, precisa saber. Então, assim, parabéns mesmo. Eu não quis enfatizar muito tratamentos, porque, na verdade, eu acho que o mais importante para o oftalmo geral é saber diagnosticar e não comer bola, que eu acho que o que o oftalmo geral quer saber na neurooftalmo, assim, o que eu preciso saber para eu não comer bola e não deixar aquele paciente ficar cego, não ver um tumor que tinha. Então, eu acho que a ideia foi fazer uma aula meio direcionada a isso. Até porque eu poderia falar... Esse seu gancho, Marcela, você deve receber muito encaminhamento de médico generalista. O que você pode pontuar em relação a esses encaminhamentos? Porque eu acho que tem muita gente na sala que não é neurooftalmo e que na hora de enviar para vocês com as informações, tudo isso, fica um pouco ainda perdido no que é primordial para quem está fazendo aquele primeiro atendimento ali. Eu sei que você falou dos exames de uma forma geral, mas eu acho interessante sedimentar essa informação. Assim, quando eu peço, assim, eu gosto muito que quando a pessoa encaminha, assim, com o exame completo, você não precisa fazer muita coisa. Você faz um exame oftalmológico completo. Pronto, todo mundo aprendeu a fazer uma refração, faz a refração cicloplegiada. Às vezes você está diante de um paciente com alguma alteração de acomodação. Quantos pacientes hoje em dia a gente tem visto com um espasmo de acomodação? Cicloplegia, mesmo que seja adulto. Então, isso é um detalhe que às vezes a gente tem que lembrar. Testa a visão de cor desse paciente, que são coisas que a gente esquece. Testa a pupila desse paciente. Então, assim, você fazendo um exame oftalmológico completo, você já filtra muita coisa. E quando eu falo, assim, de dilatar, todo mundo, dilatar adulto. Quantos pacientes que você dilata? Às vezes o paciente está hipercorrigido de miopia, você vai dilatar. E às vezes é refracional e o paciente está lá desesperado. Porque quando manda ele para o neurooftalmo, ele chega com 2 olhos desse tamanho, porque ele nunca ouviu falar no neurooftalmo. Aí ele já fala, não, tem um tumor na cabeça, só pode.
Então, e às vezes o paciente está lá desesperado quando você vai ver a refração. E você acha relevante, Marcela, essa questão de você fazer a acuidade visual em um ambiente mais claro, um ambiente mais escuro? Porque muitas vezes esses pacientes de neurooftalmo chegam com uma fotofobia importante. Às vezes você vai fazer, por exemplo, no SUS, a acuidade visual naquela tabela de Snellen, com a sala toda iluminada. E eu percebo, às vezes, na emergência, que quando a gente apaga a luz, dá um pouquinho mais de contraste, aquela acuidade visual pula, às vezes, uma linha, Eu duas falo linhas, que assim, pode acontecer. a acuidade visual, a melhor acuidade visual que o paciente pode ter. Então, você tem que dar a condição, que nem eu falei da armação de prova. Então, se ele está falando no Greens, ele está 20/80, eu pus na armação de prova, ele é 20/60, ele é 20/60, ele não é 20/80. Então, a gente tem que dar a melhor condição para ele te informar a melhor acuidade visual possível. Perfeito. Eu acho que para quem está numa urgência, Michel, acho que eu entendi mais ou menos, né, a sua pergunta, que é uma das coisas que acontece na urgência, você está dentro da sua bata, no seu bolso, uma tabela de perto, já ajuda muito. Muito, Então, verdade. se você fizer a acuidade visual de perto, um paciente jovem, antes dos 40 anos, monocular, eu acho que já ajuda muito para você ter uma ideia de uma correlação com a acuidade visual para longe, se você não tiver condições maravilhosas para fazer. Perfeito, perfeito. E, Marcelo, alguma informação que você acha relevante aí para... Com certeza, por esse tempo todo aqui, tem alguém que está pensando em fazer neurooftalmo. A gente sabe que neurooftalmo é uma especialidade que você tem que ter um tempo, um carinho, um acompanhamento. Existe muitas vezes um casamento com aquele paciente que você vai acompanhar a vida toda, né? É completamente diferente de um ambulatório de oftalmo que costuma ser um pouco mais corrido. Vocês realmente têm que se dedicar muito a cada paciente. Alguma mensagem para esse pessoal? Olha, eu acho que assim, a neurooftalmo, quando você faz a neurooftalmo, você volta a ser um pouco médico, que eu acho que o oftalmo ele abandona um pouco a medicina na hora que a gente... Mas eu acho que é uma coisa que ninguém deveria perder. Eu acho que a gente tem que lembrar que, assim, e a gente aprendeu isso no primeiro dia da faculdade, eu acho, e eu achava que, não é bem assim. Realmente, assim, a anamnese é muito importante. Então, às vezes, assim, você parar e escutar um pouquinho o paciente. Quantos pacientes, Marisa, você não recebeu que era uma alteração de nervótico que fez cirurgia de catarata, porque foi no médico reclamando que não estava enxergando, operaram a catarata dele, ele continuou não enxergando, aí eu vou mandar para o neurooftalmo. É verdade. Uma amnésia um pouquinho mais cuidadosa. Deixa o paciente falar, né? Deixe o paciente falar. Exatamente. Você, muitas vezes, você evita... E assim, porque assim, o problema é que pode ser que ele precisasse até da catarata, mas gera uma frustração no paciente. Aí ele sai falando mal do médico. Porque ele fez a cirurgia de catarata e não adiantou nada. Então, nesse sentido, assim, quando você escuta o que o paciente está falando, muitas vezes você consegue... Já resolve 90%. Olha, Marcela, eu aprendi com o meu mestre, Dr. Paulo Imamura, na Escola Paulista, o seguinte, que você nunca deve acreditar ou achar que o que você lê no prontuário é o real, né? Então, o que você faz? Você vai até o paciente e pergunta o que o senhor ou a senhora estão sentindo? O que você está sentindo? O que trouxe você aqui? Você sabe por que você está aqui? É a primeira pergunta, porque muitas vezes você é apresentado ao paciente pelo residente, só que o residente já começa, olha, é um paciente tal. Peraí, vamos perguntar para o paciente o que ele está sentindo e desde quando, como foi que tudo isso aconteceu, vamos ver a versão do paciente primeiro, eu sei que ele já veio 20 vezes aqui, já foi visto por 20 pessoas, mas eu quero saber dele aqui comigo. Exatamente. Tanto que quando no consultório, eles vêm com um bolo de exame desse tamanho. Aí ele me dá o exame, falou, não quero ver. Eu quero primeiro que você me conte o que está acontecendo, vamos te examinar primeiro, depois a gente vê o exame. Porque senão você começa a criar já, assim, você já se confunde na história. Então ouve primeiro ele. Não, porque... Por que te pedi? Por que você está sentindo? Eu acho que é o principal, eu concordo. Perfeito. Olha, alô? Quem está falando aqui é Mauro Diogo. Eu acho que talvez eu seja o mais velho que esteja ouvindo essa... mais velho é uma expressão muito feia, né? Eu sou o mais antigo que estou assistindo essa conversa de vocês e eu fico maravilhado e acho que
todos os oftalmologistas deviam fazer pelo menos uma parte da neurooftalmologia para aprender isso, para aprender a ser clínico, entendeu? E depois passar para isso. Eu dou os parabéns a vocês. Eu hoje me dedico mais à cirurgia de catarata. É quase que um artesanato e não uma ciência, vamos dizer assim, como a de vocês. E eu já recomendei vários pacientes aos neurooftalmologistas e fico bobo com o que eles conseguem descobrir com um paciente que a gente passou batido. Eu realmente acho que tanto de vocês como da UVI, da própria oncologia, da patologia, assim, a chama que tem na medicina da parte oftalmológica. O resto é muito mais uma parte mecânica em si. E aí eu fiz uma pergunta que talvez não seja diretamente ligada a vocês, mas que é muito atual. Eu queria que alguém falasse alguma coisa sobre cloroquina, entendeu? E essa coisa que a gente está vivendo hoje, porque eu tenho 40 e poucos anos de formado e nunca vi uma maculopatia por cloroquina, mas se fala tanto hoje, se apregoa tanto, que aí eu queria ouvir a opinião de Marcela com relação a isso. Bom, eu não faço muito a partir de retina. Eu também não vou ser bem sincera que não vejo. A cloroquina não tem nenhuma, pelo menos até agora, de que ela cause alguma neuropatia, muito mais maculopatia mesmo. O que a gente sabe é que ela é dose tempo dependente de uso, né? Mas eu, sinceramente, também não lembro de ter visto, acho que vi 1 ou 2 na residência, mas raro e normalmente por tempo de uso prolongado. Pelo menos é o que eu tenho de conhecimento do uso da cloroquina. Mas eu não sou retinóloga, então, mas neuropatia por cloroquina realmente eu não lembro de ter lido, até né, recentemente não vi nenhuma publicação mencionando nada sobre esse assunto. Puxando para o lado da eletrofisiologia da mácula, aí a gente tem mais oportunidade de acompanhar o paciente que usava a cloroquina pura, né, gente? Aí sim a gente via as ondas diminuírem realmente na região macular. Hoje tem o eletromultifocal, que é muito melhor, e ele previne. Então, o reumatologista que usa a cloroquina, acho que nem usa mais, é mais a hidroxicloroquina mesmo. Mas ele deveria ter sempre o cuidado de pedir antes do tratamento, e tem alguns, raros, mas tem, de pedir antes a eletrofisiologia, a campimetria 10-2, né, central, e acompanhar de 6 em 6 meses esse paciente, para que no momento certo a gente possa pensar se vai reavaliar a questão do uso da hidroxicloroquina. Perfeito. Gente, eu queria dizer para vocês que essa aula vai estar disponível no canal do YouTube. Eu tenho certeza que vai ter muito residente, muito oftalmologista geral aí assistindo essa aula várias vezes no consultório entre um paciente e outro, quando for necessário, que eu acho que você conseguiu abordar tudo de forma belíssima. Marcela, muito obrigado. Gênia, ó. Foi genial a sua aula. Muito obrigado mesmo. Pelo convite, pela oportunidade. É isso, a gente que agradece. Obrigada, Marcela, foi ótimo. Espero lhe ver e abraçar em breve. Foi um prazer enorme. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Marcela, adorei sua aula. Tchau.